Eu acredito que o resultado da ressonância harmônica não é pelo que você pede, mas como você pede. E lembrando que eu não sou da equipe, eu não conheço o professor Hélio Couto pessoalmente, mas estou aqui para falar com todo respeito a todos eles e falar o meu relato apenas. E isso é o meu pensamento, não quer dizer que está certo nem errado, combinado? Eu estou um pouco nervosa para gravar esse vídeo porque eu acho ele bem forte, eu acho que é uma situação que aconteceu comigo e vem acontecendo, que eu vou entrar para a segunda onda. Hoje é o dia que eu vou fazer meus pedidos da segunda onda, então assim, tem 3 meses e alguns dias que eu pedi a minha primeira. Foi no dia 24 de março desse ano de 2025 e chegou para mim no dia 1º de abril, no dia da mentira. Eu achei até engraçado, que eu falei, eu nunca mais vou esquecer. O dia da mentira para mim vai ser um dia totalmente com outra conotação. Até porque nunca foi o dia da mentira, mas aquela lembrança, né? Hoje vai ser ligada à ressonância harmônica, que é bem mais legal, né? E eu falo assim porque quando eu assisti o Caminho das Palestras, né, que eu conto em outro vídeo como foi, tudo que aconteceu, eu comecei assistindo, eu vou pedir carro, casa, apartamento, cabeça de gado e tudo mais, fazenda. Na hora que eu já estava no final, do meio para o final, eu falei, não, não é nada disso que eu vou pedir. Tanto que eu me orgulho num ponto de não ter pedido nada financeiro. E também hoje eu vejo que as coisas que eu pedi há 3 meses e pouco atrás foram apenas coisas que eu vou falar para cada uma para vocês, coisas que são ligadas mais ao desenvolvimento mesmo pessoal, ao desenvolvimento espiritual, à expansão. Algumas eu não vejo ainda retorno, né? É o que eu tô falando. Não porque eu pedi e não deu certo, mas foi como a consciência que eu tinha quando eu pedi, sabe? Então, assim, eu vejo que além de pedir a consciência, você precisa estar certa daquilo ali que você está pedindo, o que for o pedido, na consciência que você vai pedir, você precisa estar também fazendo aquilo ali acontecer. Porque é igual ele já falou, a gente não adianta virar e falar assim, vou pedir para ganhar na Mega Sena amanhã, no sorteio de quarta, hoje é terça-feira. Se eu não tenho uma consciência, aqui na minha cabeça, eu não tenho certeza que eu vou ganhar. Existem outras variáveis também que eu posso estar concorrendo com outras pessoas. O que eu vou fazer com aquele dinheiro se eu ganhar? E, enfim, inúmeras coisas. E aí eu vou começar falando para vocês o meu primeiro pedido, que eu acho que ele foi assim o mais importante. O que eu fazia para fazer meus pedidos? Eu ouvia o caminho das palestras. Na hora que ele virava e falava assim, ó, peça piriri coisa. As pessoas não costumam pedir isso. Eu ia lá, eu abri um grupo no WhatsApp comigo mesma e coloquei ressonância harmônica. E aí eu ia anotando ali no grupo os pedidos, as coisas que ele falava, certo? Então, assim, eu fiz mais ou menos um copia e cola dele, com as palavras dele que ele falava, e dei uma apurada assim na minha mente, mas é praticamente isso que eu fiz, para escolher o que eu pedi. E outra coisa, um erro que eu fiz, e eu não cometa isso, documente num caderno, aonde você quiser, cada dia, sabe? Faça um diário mesmo, pessoal, da sua ressonância harmônica a partir do primeiro dia que chega. Porque eu acho que a escrita, ela é terapêutica. E a cada vez mais que você escreve, você relê aquilo ali pelo menos uma vez, aquilo ali vai te abrindo a sua consciência mais, né? É um dos exercícios terapêuticos, é escrever, e eu mesmo não fiz isso. Hoje, a partir de hoje, que eu vou estar fazendo meu segundo pedido, eu já vou escrever a partir de hoje, sabe? Porque eu acho bem importante isso. Melhor, eu vou escrever já de 2 dias atrás que eu mandei a mensagem já o pedido, né, da segunda onda. Aí eles mandam o questionário eu vou mandar a meus pedidos. Mas vamos lá. O meu primeiro pedido foi, deixa eu abaixar aqui. Eu tô aqui, se eu olhar aqui para o lado é o pedido, né? Peraí, vamos lá. Primeira coisa que eu pedi foi consciência do todo. Camila, deu certo? Vou falar com vocês. Minha mente fez assim, ó, expandiu de uma maneira que eu fiquei impressionada. Ó, o que para mim é consciência do todo, né?
eu entender o outro de uma melhor forma. Mas, porém, isso não foi com todo mundo. Então, assim, eu acho que minha mente se abriu muito. Eu comecei a ver muitas coisas que eu não via, a enxergar o outro com mais empatia, a entender que estamos num só campo, né? Mas, como eu sou humana ainda e não sou iluminada, eu não tenho a iluminação, eu acredito que eu iria falhar, né? Então, com algumas pessoas que eu vou falar mais à frente, eu ainda sinto que eu não tive essa plena consciência. Mas te falo de todo o meu coração. Minha mente abriu demais. Como eu falei num vídeo sobre isso, antigamente, qualquer coisa eu ia estar já pronta, armada para poder debater, para poder, sabe, colocar minha opinião a qualquer custo. Hoje não, eu paro, penso, analiso, sabe? E eu acho que a Mônica mesmo fala muito disso, do canal Transcendência Mental. Ela fala, o que Jesus faria? Então eu tenho isso muito na minha mente, ainda mais depois que eu alcancei a iluminação, oh meu Deus, obrigada! Depois que eu fiz esse pedido, eu vejo que, tipo assim, a maioria das vezes eu paro e falo, o que Jesus faria, sabe? Então, assim, eu acho que foi um pedido que deu muito certo. Para mim, já começou a fazer efeito. Espero que com essa segunda onda ele aumente ainda mais, né, a força dele, que foi a consciência do todo. O segundo foi o libido. E eu achei muito interessante, porque antes de me abrir para isso, o professor falou: ninguém pede libido. E libido não tem nada a ver com causa sexual. Pode ser, tipo assim, pode ser libido relacionada a se pensar, né, numa criatividade, no maior amor, nessa parte. Mas libido é amor aos outros, é fazer as coisas com vontade, tanto na parte artística como na área criativa. É você pegar algo e falar, caramba, tipo, exemplo, tá? Nada a ver. Ai, olha esse fone, que coisa linda. É você enxergar algo. Isso aqui é muito precioso para minha vida, sabe? Não é clichê, não é mimimi, mas é assim, é você enxergar com outros olhos a potencialidade de cada coisa. Eu enxergo o libido assim, e eu vi que minha mente se expandiu assim, muito a minha vida, essa parte de libido assim, a eu me olhar com amor, sabe? Por questões que eu já havia passado, por questões que me vêm sendo colocadas, né? Uma das causas, o que que a ressonância harmônica trouxe, que eu estava num processo que eu fechei minha escola de dança em janeiro para poder estar vir para o digital, né, para trabalhar como gestora de projetos. E eu não conseguia fechar a escola de dança, sabe? Sempre que estava assim, eu não conseguia entregar a casa de aluguel, sempre tinha uma pendência, não conseguia vender as coisas. Falo que eu ainda, hoje tenho ainda 1000 coisas da escola para vender, mas eu entreguei a casa, eu finalizei. No meu período dos 3 meses da ressonância, eu falei, toma, não faz mais parte, fechei o portão, agradeci aquilo, eu olhei aquilo com amor, entende? Que é um processo que eu quis que acontecesse. Então eu vejo que a ressonância me deu muita força para isso. E, e outras coisas, se eu lembrar o tempo do vídeo, né? Por isso que faz falta escrever, entende? E eu também sinto que essa parte de amor também vem com o olhar do outro para a gente, sabe? Nesses 3 meses, o que eu fiz? Uma transição de cabelo. Eu cortei meu cabelo curtinho, que para mim era uma coisa assim que nunca aconteceria. Eu usava progressiva, o cabelo até estava mais aqui, mais curtinho, mais progressivo, o cabelo sempre liso e tal, aquele ego muito de poder e tal, por causa de um cabelo. Eu me desfiz daquilo ali e falei, cara, sem dor, sabe? Sem entendendo que aquilo seria parte da minha cura. Porque quando eu era novinha, quando eu era criança, eu trouxe muita crença, muito trauma em relação a cabelo. Eu lembro que, tipo assim,
Eu não lembro da minha mãe penteando o meu cabelo e eu sempre tive um cabelo liso, a raiz lisa com os cachos na ponta. Depois meu cabelo foi ficando muito alto, muito armado. E naquela época não se sabia cuidar de cabelos anelados, não falava de cachos igual fala hoje. Então assim, eu lembro que eu andava só com o cabelo preso. Lembro das minhas colegas, a Camila, solta o cabelo. Eu não, eu tinha vergonha. Então assim, então eu vi que isso tudo, essa libertação e esse olhar, sabe, de amor, de paixão, para mim tirou realmente do fundo, sabe? Tirou e me mostrou que isso era possível, porque eu sempre ficava naquela do ego, assim, ó. Ai, eu posso, ai, eu quero. Mas aqui dentro não era verdade, não estava aqui dentro, entende? E hoje eu vejo que sim, está aqui dentro. Eu encontrei isso, sabe? E o terceiro que eu falo assim, que esse eu preciso passar ele mais vezes por como eu pedi, porque eu ainda não senti em algumas partes, né? E também eu entendo que uma reforma ela acontece com o tempo, tá? Que é o desbloqueio e cura de traumas e feridas da criança interior. Eu acredito que todos os dias a gente vai ter coisas que vão vir à nossa mente, traumas que vão vir e a gente vai conseguir limpar, passar por isso, né? Então, assim, muita coisa veio, muita, muita. Mas eu acredito que se eu estivesse mais focada nisso, teria aumentado. E por mais que eu estava fazendo o curso da Mônica de Código da Manifestação, eu acho que talvez eu não tive realmente um olhar para isso. Olha, eu tenho essa questão de perfeccionismo que eu venho trabalhando comigo. Talvez eu até tenha olhado, mas eu ainda acho que poderia ser melhor, entende? Pois. É, esse mesmo que eu vou falar agora, que é o entendimento, cura, libertação de qualquer mal em relação à minha mãe, nesta ou em outra dimensão. Esse eu não vi nenhuma diferença. Aos meus olhos de humana. Eu tenho alguma coisa com a minha mãe, que é alguma coisa que é a ferida da rejeição, né? Que eu descobri através da hipnoterapia com a Mônica. E eu não consegui ainda me curar desse trauma. Algumas coisas melhoraram, sim, mas na hipnoterapia, agora ainda na ressonância harmônica, eu vejo que ainda não, sabe? É, eu ainda sinto eu perto da minha mãe, eu sinto aquela, sabe? E não é uma coisa que eu queria ter. É engraçado, né? É uma coisa que eu queria estar bem com a minha mãe, queria estar conversando, queria estar assim, mas toda vez, é claro que a gente conversa todos os dias, mas sabe quando você fica tentando forçar uma barra? Eu me sinto assim, sabe, o tempo inteiro. Calma, Camila, respira. E, cara, isso sabe, me machuca, porque eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse leve, queria que fosse fácil, queria que fosse tranquilo, mas eu espero que a segunda onda nesse ponto venha mais forte. Se for preciso, venha com mais catarse para limpar isso realmente, né? E vou falar das catarses mais no final também, porque elas aconteceram. É, o quinto pedido que eu tive foi a expansão dos chakras para aumento da consciência e iluminação. É, uma abertura do terceiro olho. E eu tive um convite para algumas sessões de canalização com os arquiturianos, que é uma coisa totalmente nova para mim, mas que todas as sessões têm sido muito fortes e feito com que os sonhos, meus sonhos, que era coisa que eu nem lembrava, depois que eu comecei a essa canalização com os arcturianos, a minha cabeça, meus sonhos, eu lembro. E é um negócio mais interessante. Porque, assim, não é você lembrar, eu passei ali. Não, eu lembro e entendo, sabe? É raro que eu não entendo, mas quando, tipo assim, eu vou e pergunto, ó, Mônica, tipo, esse sonho aqui e tal. Ela fala, ó, pode ser isso e isso. Eu, pum, é isso. Sabe, casa. Então, assim, a minha expansão de consciência nesse ponto, das aberturas dos chakras, me
me foi incrível. Falo para vocês que foi uma coisa que eu não imaginava que ia dar tanta clareza para mim. E espero que melhore também, porque eu quero muito, muito, muito ter realmente esse acesso aos arquiturianos, poder estar mais presente nessa energia de amor, assim, cada dia mais e poder realmente ter essa cura com a minha mãe, que eu acho que é o que me bloqueia muito, mesmo sabendo que eu ainda não consigo curar. Eu pedi um arquétipo, né, da gestora de projetos digitais. Não sei se eu deveria pedir como arquétipo, como consciência, não entendo ainda se teria diferença disso. E vi meu trabalho fazer assim, ó. Financeiramente, que é uma coisa que eu não pedi nada sobre financeiro, meu salário aumentou. Comecei a fazer um curso. Nessa época, no inicinho da ressonância, eu ainda não tinha começado, eu recebi o convite da dona do curso, que eu nem conheço pessoalmente, para ser assessora particular dela. Eu fiquei chocada. E tipo assim, na hora que eu recebi a mensagem dela, mas tipo, de onde você já me viu, sabe? E tinha participado de poucas reuniões presenciais, acho que 3 presenciais, não online, ao vivo, porque eu assistia minhas reuniões depois, porque no horário não batia. Falou, gente, com 300 mil meninas que fazem o curso, ela foi olhar pra mim. Eu falei, RH. Não tem como não ser. Desculpa, mas não tem como não ser. Não me desmerecendo, mas foi um poder que eu acredito que a RH me trouxe, né? Então, assim, e quando eu pedi, olha pra você ver quando eu falo que a consciência que você está interfere no seu pedido. E quando eu pedi isso, eu não pedi pensando no financeiro. Eu pedi pensando que eu queria esse arquétipo para me melhorar no meu trabalho, para me dar mais abertura de processos, essas coisas. Entende? Com isso eu criei notions maravilhosos. Criei, não só criei, como integrei com outros que eu comprei e fiz, né? Então, mexi coisas assim que ficaram riquíssimos. O sétimo pedido é, são 8 pedidos, já está acabando esse vídeo. O sétimo pedido foi o amor incondicional, que eu acho que ele tem muito a ver com a consciência do todo, tá? Mas assim, eu não sei te falar diferenciado plenamente, mas eu falo que o meu amor ao próximo aumentou muito, 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 de olhar para o outro e falar, oh meu Deus, eu não vou ter dó, mas o que eu posso fazer por você, meu amigo, no meu inconsciente, sabe? Tipo assim, meu consciente aqui, ó, interno. O que eu posso fazer para você estar melhorando isso? E não olhar com olho de julgamento, mas, sabe, pensar numa solução real para ajudar o próximo. E gostar do carinho das pessoas, porque eu já sou assim, canceriana carinhosa, né? Então, assim, por mais que eu seja bem fechada, não, porque eu sou expansiva, mas por mais que eu goste do meu cantinho, que eu goste do silêncio, a RH me trouxe isso, o silêncio. Cada vez mais amar o meu cantinho, o meu silêncio, mais, mais. E é inevitável uma coisa que acontece. Quando você começa a encontrar a iluminação, a encontrar, não. Oh, meu Deus, eu tô encontrando, tô pensando nela aqui já. Ó. Quando você começa nesse caminho, gente, você vai se afastando das pessoas. Sem você perceber, isso vai acontecendo. A RH vai te tirando das pessoas que não são para estar com você. Olha que interessante. Eu estava sentada num churrasquinho. Esses barzinhos que são churrasquinhos, eu não gosto. Uma coisa que eu não gosto mais de bar, essas coisas. Já não bebo, já tenho mais de 3 anos. Esses churrasquinhos que é ao final de tarde, busquei as crianças na escola com a minha mãe e parei pra gente. Você vê que eu tenho uma boa convivência com a minha mãe, só que eu queria ter melhor, entende? A gente parou pra comer um churrasquinho assim. Os meninos tomaram um suco e na rua subindo assim, eram as ruas bem movimentadas que tem, que na sexta-feira, 5 horas da tarde, começa o Vucu Vucu, pra vocês terem ideia assim. E a outra era assim, né? A gente assim, eu olhando aquele movimento lá, tá, tá, já a música alta começando. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, tá difícil de ficar aqui, mãe, você acredita? Minha mãe, ai, você tá muito chata. Nada que você quer, você não ouve música mais
tudo é pra você, é música que sofre. Se eu quero dizer que eu falei, mãe, só pensa assim. O que Jesus faria? Jesus estaria aqui nessa situação. Ah, mas Jesus não tinha distinção. Mas eu não tô falando de distinção. É estar num lugar que você sabe que vai, sabe, não vai. Não é porque no Jesus não estaria. Jesus está em todos os lugares. Mas vocês entendem o que eu tô falando? Não é ambiente, sabe? Um moço fumando ali do lado, e aquela coiseira. Ah, Camila, Jesus vai em todos os lugares. Tá, vocês entenderam. Sem mimimi, vocês entenderam, por favor, né? E aí eu comecei a pensar nisso, sabe? Pois. E a oitava e última que eu acho, que eu tenho certeza. Ou não. Não sei. Perfeccionismo, saia. Aprender a soltar. Gente, pelo amor de Deus. Mas eu tenho certeza que eu não aprendi ainda a soltar. Falando agora assim, sério. É tão difícil. Porque, assim, quando a gente quer uma coisa, eu quero muito, eu tento esquecer aquilo ali, mas aquilo fica na minha cabeça. E aí eu o quê? Eu vou emanando o quê? Falta. Vou emanando necessidade. Eu vou receber essa coisa? Não. Só que eu, ao mesmo tempo, eu entendo que melhorou o meu soltar. Ai, gente, eu sou tão. Vocês estão me entendendo? Porque, tipo assim, vou dar um exemplo. Umas coisas. Eu vejo que quando é uma coisa muito grande, eu ainda não aprendi. Coisas menores eu aprendi. Essa semana colocaram, aqui no Nordeste tá muito São João, né, tal. E aí colocaram um mingau, uma moça vendendo mingau aqui no condomínio. Aí, mingau de milho verde, tem gente que chama de muguzá, e tem um mingau amarelo, amarelinho. Aí eu falei, gente, que delícia, eu vou comprar. Eu falei, não, não vou comprar não. Não sei por que eu falei, não vou comprar não. Mas aqui dentro ficou aquele mingau na minha cabeça. No outro dia de manhã, eu chego na minha mãe. Ela falou, ô Camila, olha que a vizinha mandou pra você. A vizinha da minha mãe. Mingau de milho verde. Eu falei, pra mim, eu nem conheço a vizinha. Sim, ela mandou pra você. Eu tinha pensado em comprar no dia anterior no grupo. Nem falei com ninguém. Nem falei nem com meu marido. Entende que eu aprendi algumas coisas e não aprendi a outras, mas estamos no caminho. Segunda onda vem a mais forte em relação a isso. Sobre as catarses. Vamos lá. Aproveitando que você está vendo esse vídeo, já curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Me ajuda muito. Eu quero muito continuar esse canal de expansão. Cada vez mais poder ajudar mais pessoas também e a me ajudar. Tá bom? Tive muitas catarses em relação. Dores de cabeça, do nada, que não é uma coisa habitual que eu tinha. Isso, eu tive catarses nas 3 primeiras semanas. Depois disso, parou. Tive gripe. Sabe quando você se sente congestionada, o corpo ruim? Outra coisa que eu tive também, além da dor de cabeça da gripe, foi corpo muito cansado, desanimada, que não é meu habitual, porque eu sou assim bem ligada. E essa semana que depois que eu terminei, eu tô sentindo muita dor na coluna e no pescoço. Ah, Camila, pode ser a cadeira que você tá trabalhando? Pode ser, tem a ver. Mas, ainda mais essa área nossa aqui, a gente sabe que isso aqui tá bem ligado ao emocional. Coluna, pescoço, trapézio, bem ligado ao emocional, né? Então, assim, e de semana passada para cá, que eu trabalhei muito, como eu falei com vocês, que foi uma semana assim, mais exaustiva, eu guardei algumas coisas comigo, que eu sei que eu guardei, então eu acho que tá refletindo na minha coluna. E eu preciso soltar isso. E do mais, o que eu te falo, assim, do meu coração, assim, de verdade? Peça a sua ressonância sem pedidos materiais. Peça a sua ressonância sem pedido financeiro. Por quê? Pensa comigo. Se na primeira onda, essa segunda que eu vou pedir agora, eu também não vou pedir nada material, nada financeiro, só se eu mudar de ideia enquanto eu estiver escrevendo, porque eu não vou pedir, até então eu não vou pedir.
Porque eu penso assim, ó, se você está numa casa de reforma, uma casa, você vai reformar aquilo ali, pronto, sua casa, pensa assim, ó, você está reformando aquela casa, né? Papá, jogando massa, jogando parede, aí você vai ganhar um sofá novo, você vai, eu ouvi isso, essa conotação até no canal de um moço, acho que é Vida Leve, que eu acabei de ouvir. Achei isso interessante. Se você está fazendo uma reforma, e aí você põe um sofá novo que você acabou de pedir na ressonância e ganhou o seu sofá, por exemplo. E aí você vem aqui, ó, você precisa bater a massa, vai respingar onde? No sofá. Aí você entra com o seu carro novo na garagem e o pedreiro tá lá desmaçando, não, arrancando a massa lá da parede, a tinta. Seu carro novo, sua Porsche vai fazer o quê? Ficar cheio de cisco, certo? Se não estragar, se não arranhar. Você está pronto, precisando limpar, precisando reformar, tanta coisa. Você está pronto para receber sua Porsche? Você está pronto para receber seu sofá novo? Lembrando que isso tudo são conotações. Eu não estou pronta. Ainda. Tá? Espero que essa segunda onda seja bem, uma limpeza bem mais profunda, que se tiver que vir, que venha catástrofes bem mais fortes. Mas por mais que o meu financeiro melhorou, mas tudo condizente à minha limpeza, entende? E não desista não, tá? Se você finalizar seus 3 meses e nada mudou, não culpe o professor, não culpe a equipe dele, culpe a você, porque você não se abriu para isso. Uma coisa que eu senti muita falta e hoje eu vejo clareza, essa semana eu senti clareza, meditação. De nada, sabe? Parar e ainda mais eu que sou muito ligada, então, assim, a se pensar também sobre isso, sabe? Entre nessa já pensando em escrever e a meditar. Ah, mas, mas eu não dou conta, igual eu pensava, mas eu não dou conta. Silencie sua mente por um segundo, você já vai ver a diferença. Eu comecei a fazer e estou sentindo. Mas eu faço meditação guiada igual eu faço sempre, mas tem sempre alguém falando. Não, gente, tenta ficar em silêncio consigo mesmo. Escute o seu silêncio. Ai, é transformador. Então, curte, me segue, compartilha. Vou adorar ter você aqui comigo. Já fui Camila Andrade, hoje eu sou Camila Fabiana. Tchau!